Lucas 5, versículos 27 e 28, diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria, e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Amém? Amém. Vamos entender o que está acontecendo aqui nessa passagem. Jesus, ele inicia o seu ministério logo após ter sido batizado por João Batista no Rio Jordão. São os primeiros dias da sua caminhada, seu ministério aqui na terra. O primeiro dia de aproximadamente 3 anos, os primeiros dias de aproximadamente 3 anos de ministério terreno do Senhor Jesus. E ele convoca 12 discípulos. Ele não chamou apenas Mateus, que também é chamado de Levi. Ele chamou outros 12. Ele chamou, por exemplo, Simão, a quem ele deu o nome de Pedro. Ele chamou André, irmão de Pedro. Ele chamou Tiago. Ele chamou João, que eram 2 irmãos também. Ele chamou Filipe, Bartolomeu. Ele chamou Tomé. Ele chamou Mateus, esse que a gente acabou de ler, o publicano. Ele chamou também mais um Tiago. Ele chamou Tadeu. Ele chamou outro Simão. E ele chamou também a Judas, que foi quem o traiu. Ele chamou 12 para ser os seus discípulos mais próximos, e seriam aqueles que dariam continuidade ao seu ministério após ele partir para o céu ressuscitado. Amém, igreja? Mas eu quero que você entenda o que Jesus quer dizer com esse chamado. Jesus disse para Mateus, como lemos aqui: segue-me. E o que ele quer dizer com isso? O que vem a ser seguir que Jesus está falando? Seguir, igreja, não é apenas acompanhar, andar atrás de alguém por um caminho, pelo menos não biblicamente falando. Quando Jesus olha para Mateus e diz: segue-me, ele está dizendo: deixa tudo, deixa o seu estilo de vida, deixa aquilo que você pratica, deixa o que você está fazendo e venha andar comigo, caminhar comigo, venha colar em mim, aprender de mim, não só os meus ensinamentos, mas também aquilo que eu faço, as minhas obras, o meu trabalho. Eu quero que você ande comigo, esteja comigo. Então, em outras palavras, ser discípulo de Jesus não é somente ouvir o que ele tem para dizer. A palavra discípulo sugere aluno, aprendiz. Mas Jesus poderia usar outro termo ao invés de segue-me. Jesus poderia dizer, por exemplo: venham na minha palestra, compareçam quando eu for pregar. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus não fez convites para uma palestra, Jesus não fez convites para que eles viessem a uma sala de aula aprender a teoria dos ensinamentos de Jesus. Mas quando Jesus diz segue-me, ele está dizendo: anda comigo, aprende de mim. E esse é o significado do termo servir, igreja. Seguir, perdão, pelo menos biblicamente falando, é imitar o mestre, é seguir o padrão que é Jesus. Quem está entendendo direitinho? Isso é seguir. Você foi chamado para ser um discípulo, amém? Amém. Mas não pense você que ser um discípulo é você frequentar a igreja, é você ouvir os sermões que um pregador faz. Isso faz parte, mas isso não é tudo. Você foi chamado para segui-lo, imitá-lo, imitar as suas obras, imitar as suas ações e reações diante das pessoas, diante das situações. Você foi chamado para imitar o seu comportamento, como Jesus interage com as pessoas, como Jesus trata as pessoas,
como Jesus faz em relação às pessoas e às situações. Então, Ele é o nosso padrão, Ele é o nosso mestre, e nós, como os discípulos, fomos chamados para andar com Ele, estar com Ele e aprender com Ele. Amém, igreja? Então, seguir não é apenas você entrar numa onda e surfar uma onda que está por aí agora. A moda agora é ser evangélico, então você evangélico também. Isso não é ser discípulo. A moda agora é participar de reunião, de concentração, de movimento e cristão, evangélico, e estou eu no meio aí também. Não, isso não é ser um discípulo, isso está muito longe de ser um discípulo do Senhor Jesus. Discípulo é o que segue o ensinamento, segue o que é falado, mas segue as suas ações, segue o seu comportamento também. Essa mensagem hoje é um convite para a gente olhar para dentro da gente. A gente está vivendo uma onda, um movimento, vindo para a igreja, porque está na moda, porque mamãe chamou, papai chamou, titia chamou, lá vou eu no embalo. Ou a gente está de fato, literalmente, seguindo o Senhor Jesus. Ou de fato a gente colou nele e quer aprender com Ele, tanto nos ensinamentos como nas suas ações. Essa é uma pergunta para a gente fazer para a gente mesmo. E que nota será que Jesus daria a esse discípulo que sou eu? Não estou dizendo no sentido de perfeição, não estou dizendo no sentido de você não errar ou não falhar, não. Que nota Ele daria a minha entrega, a minha obediência, a minha fidelidade ao meu mestre? É um convite para a gente olhar dentro da gente e saber se realmente somos discípulos do Senhor. Amém, igreja? Em uma ocasião, em Antioquia, uma cidade, as pessoas que seguiam a Jesus, os discípulos, foram chamados pela primeira vez de cristãos. O termo grego. E a partir daí, esse foi o nome daqueles que seguiam a Cristo. Era assim que eles eram chamados, era assim que eles eram identificados, os cristãos. Mas sabe qual é o significado de cristão, igreja? É muito interessante isso. Cristão, a tradução, quer dizer pequenos cristos, ou seja, cópias de Cristo, cópias submissas, réplicas do Senhor Jesus, formados, moldados, trabalhados para serem tornados pelo Espírito Santo a imagem dele. Diga glória a Deus. Pequenos cristos, olha que interessante. Não no sentido de divindade, não no sentido de que nós somos semelhantes a Cristo nos seus atributos, na sua divindade, não. Mas discípulos do Senhor, do Jesus, homem. Quem está entendendo o que o bispo está dizendo? Cristão significa isso, cópia de Cristo, pequenos cristos, representantes de Cristo. Talvez ouvindo isso você entenda o que é ser um discípulo do Senhor. É ser como Ele, é agir como Ele, é fazer o que Ele faria no nosso lugar. É aplicar isso na nossa vida, e quando a gente vive dessa forma, então nós somos os discípulos de Cristo. Amém, igreja? Então não é apenas fazer parte, não é apenas entrar num clube, num time, numa onda, num movimento e dizer, sou discípulo, sou cristão. Não. É viver na prática, é viver no dia a dia. Jesus estava dizendo para Mateus o seguinte: cola em mim, Mateus. Eu quero que você me siga. Eu quero que você mude o teu estilo de vida. Sabe quem era Mateus? Cobrador de imposto. Mateus era um jovem rico. Para a sua idade ele tinha muito, ele possuía muito. Mas tudo através daquele trabalho não muito justo, não muito lícito.
Ele servia a Roma, ele cobrava impostos dos seus irmãos judeus para enriquecer o imperador. Era visto como um traidor. E os publicanos tradicionalmente se enriqueciam ilicitamente do seu trabalho. E Jesus está dizendo: Mateus, deixa essa vida, abandona essa vida, anda comigo, esteja comigo e aprenda de mim. Amém, igreja? Eu não sei se você está entendendo o que Jesus quer de mim, de você. Eu não sei se você está entendendo o que significa exatamente seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus. A minha oração é que você entenda claramente, perfeitamente. A partir de hoje você ouça a voz dele dizendo: segue-me Maria, segue-me João, segue-me Pedro, anda comigo, cola em mim, veja como eu faço. Faz igual, me imita, me representa nessa terra, me representa nesse colégio onde você estuda, me representa nesse trabalho, nesse ramo ao qual você faz parte. Me representa lá no teu bairro, me representa lá na tua casa, me representa onde você for. Seja um pequeno Cristo, onde você estiver. Seja um discípulo meu, seja um seguidor. É isso que Jesus está propondo aos seus discípulos e Ele propõe a nós também nessa manhã. Amém, igreja? Mas quando a gente fala a palavra discípulo e mestre, vem também na nossa mente a ideia de professor e aluno. E quando a gente pensa em professor e aluno, a gente já vai pensar numa sala de aula, a gente vai pensar nos ensinamentos que são ensinados verbalmente pela palavra. E às vezes a gente limita seguir a Cristo a isso. Seguir os seus ensinamentos. Igreja, tem pregações de Jesus na Bíblia, tem ou não tem? E que a gente deve obedecer, aprender com eles. Mas você vai ver muito mais Jesus atuando do que pregando. E João ainda escreve o seguinte: se fosse registrar tudo que ele fez, não caberia em livros no mundo inteiro. Então Jesus ensinava pelo exemplo. Jesus ensinava e queria que os seus discípulos estivessem ali com os olhos bem abertos, atentos, vendo o que ele estava fazendo. Então vai muito além dessa relação professor e aluno, teoria, falácia. Eu falo, vocês ouvem e aprendem. Eu pergunto para você: qual é o proveito de você aprender e não praticar? Então você vai ver na Bíblia os ensinamentos de Jesus, sim, valiosíssimos, importantíssimos. Mas você vai ver um Jesus que prega sem palavras, um Jesus que prega pelo exemplo, um Jesus que ensina a amar pelo exemplo, um Jesus que ensina a perdoar pelo exemplo, um Jesus que ensina a submissão, porque ele veio como servo, um Jesus que ensina a obediência pelo exemplo e não só pelas palavras, diferente do que faziam os rabinos. O próprio Jesus disse: faz o que eles falam, mas não imite as suas obras, não façam isso, porque as obras deles eram reprováveis. Então os rabinos ensinavam o que eles mais faziam. Mas Jesus ensinava pregando e ensinava com o seu exemplo. Lembra do lava-pés? Lembra que Jesus lavou os pés dos seus discípulos? Lembra disso ou não? Jesus, antes do jantar, ele tirou a sua capa, tirou a roupa de cima, e ele colocou uma toalha na sua cintura e começou a lavar os pés dos discípulos. Às vezes a gente não entende muito o que quer dizer isso. Para a nossa cultura, se hoje eu falar para você: vem aqui que eu vou lavar o seu pé, você vai falar: que doideira é essa? Não faz sentido. Meu pé é cheiroso, meu pé está limpinho. Nem sempre, né?
mas parece não fazer muito sentido para a gente. Não parece um gesto de humildade, parece, sei lá, qualquer outra coisa. Mas sabe o que Jesus está ensinando aqui, igreja? Olha para aquela época, olha para aquela cultura. As pessoas não tinham sapato fechado, não usavam meia, elas usavam sandálias e andavam na terra. Tudo era terra, poeira. E quando uma pessoa chegava da rua para sua casa e ela tinha um escravo, um servo, era o trabalho do escravo, do servo, preste atenção, lavar os pés do seu amo, lavar os pés do seu senhor, era seu trabalho, era sua tarefa, era o seu dever. O escravo vinha com a bacia, o escravo vinha com um jarro de água, o escravo vinha com a toalha. O seu amo se sentava e lá estava o escravo lavando aos pés, tirando a sandália. É por isso que João Batista vai dizer: não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés, falando para Jesus. Estava dizendo: não sou digno nem de ser o servo dele, o escravo dele. Era o papel do escravo, era o papel do servo. O que é que Jesus está fazendo? Os discípulos chegam para comer, para fazer sua refeição, e lá está Jesus, o Senhor, fazendo o papel de servo, lavando os pés do seu discípulo. Então perceba a que nível ele se sujeitou. E sabe o que é que Jesus fala quando termina isso? Porque os discípulos estão perplexos. Por que é que o nosso mestre está fazendo isso com a gente? Pedro vai dizer: não faça isso. Não, longe de mim, Senhor. Não, o Senhor não vai lavar os meus pés. Porque a coisa está fora de ordem, aparentemente. A coisa está fora do lugar. Jesus lavando os pés dos discípulos. E quando Jesus termina, ele diz o seguinte, ele diz: vocês viram o que eu fiz? Eu lhes deixei o exemplo, porque eu, sendo o Senhor, estou no meio de vocês para servir. Amém, igreja? Amém. Mas preste atenção nisso, olha a frase de Jesus: eu deixei para vocês o exemplo, agora vocês vão e façam igual. Diga glória a Deus. Medita nisso. Eu deixei o exemplo. Não é discurso, não é palestra. Eu deixei o exemplo, vocês viram com os olhos de vocês, agora vocês vão, façam igual. Entre vocês não queiram ser servidos, mas vão e sirvam também. É isso que Jesus está dizendo, é isso que Jesus está falando para nós. Igreja, existe duas maneiras de você seguir a Jesus. Eu já estou encerrando. A primeira delas é pela Escritura, é pelo Evangelho. É você vendo o padrão, é você vendo o modelo, é você vendo o mestre. E ali você aprende o que ele ensinou e o que ele fez. A primeira forma de você aprender é pelo Evangelho. E a segunda forma, se você nasceu de novo, se você é nova criatura, o Espírito de Deus habita em você. E o Espírito de Deus que habita em você é o mesmo que estava em Cristo Jesus, e Ele vai dirigir você, Ele vai guiar você, Ele vai conduzir você. Então você ouça a voz dEle conduzindo você. Porque na sua vida você vai sentir vontade de odiar, mas Ele vai dizer: não odeie, ame. Seu mestre amava e não odiava. Na sua vida, na sua caminhada, você vai sentir vontade de vingança, de pagar na mesma moeda. Mas o Espírito que habitava, que estava no Senhor Jesus, que está em você, vai dizer: não faça isso. Vingança não é coisa sua, vingança não é coisa de homem. Está escrito: a vingança pertence ao Senhor, é Ele quem retribui a cada um. Então na sua caminhada você vai sentir vontade de fazer muitas coisas. Você vai sentir vontade de agir incorretamente, reagir incorretamente, mas lá vai estar o Espírito Santo, o mesmo Espírito que estava em Cristo, dizendo: não faça isso, não é por aí,
Então Ele vai guiando você, conduzindo você, Ele vai levando você, e você vai seguindo a voz do Espírito Santo. Diga a glória a Deus. Estou sendo claro, igreja? E tem mais passagens na Bíblia que mostram para a gente que o ensinamento do Mestre não são apenas palavras, não é apenas discurso, não é apenas para ser ouvido e dito, sim, entendi, e fica por isso mesmo. É para ser vivido na prática. E eu quero ler uma passagem, já eu te falo onde está, apenas ouça com atenção. Diz assim, Tiago falando, Tiago diz: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Isso é ser um discípulo. Eu sou um aluno, eu sou um discípulo de Jesus, eu sento lá e escuto tudo que o pastor fala. Isso é tudo? Não. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Sabe o que Tiago está dizendo aqui? Aquele que ouve, mas não pratica, esse ensinamento logo vai ser esquecido. Esse ensinamento não vai fazer muito sentido. Você ouve uma instrução, você ouve um ensinamento, você ouve uma palavra, você traz aquilo para dentro de você, você não pratica, isso não vai transformar a sua vida, isso não vai transformar você. Isso, cedo ou tarde, vai sair da sua mente. É por isso que ele fala, é como aquele que olha o seu rosto no espelho, mas depois sai dali, já se esquece. Sabe por que ele está dizendo isso? Aqui a gente aprende mais uma coisa de como era no passado. O espelho que você tem hoje na sua casa não é o espelho que eles tinham. O espelho que eles tinham era feito de bronze, cobre, metal polido. Então eles não viam como a gente vê, eles viam uma nuance, eles viam uma imagem, mas não era uma imagem tão nítida como a gente vê hoje. Amém, igreja? Então eles viam, olhavam ali, saíam dali, acabou. Mas quando você se torna praticante, não somente ouvinte, aquilo fica em você, aquilo produz transformação em você. Você aprende na teoria, você aprende na prática. Então você não está enganando a si mesmo dizendo: eu sei, eu aprendi, eu conheço. Conhece como? Sabe como? Aprendeu como? Que não se vê a prática na sua vida, que não se vê o resultado desse aprendizado na sua vida. Não segue o mestre, não faz aquilo que o mestre fazia. Amém, igreja? E Tiago diz mais assim: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, ou seja, ouve e pratica, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Diga a glória a Deus. A minha oração, igreja, o meu desejo é que você seja um discípulo de Jesus, legítimo. Que você seja um pequeno Cristo, um representante dele. Que você ande com ele, que você cole nele, que você observe ele, como Jesus queria que os 12 fizessem. E ele quer que a gente faz. Que você não viva o seu cristianismo, a sua fé, apenas como teoria, apenas como alguém que está seguindo a multidão e não está sabendo para onde vai, mas que você traga os ensinamentos dele, sejam os ensinamentos falados, sejam os ensinamentos mostrados. Traz para a sua vida, pratique na sua vida,
que ele possa do alto olhar e dizer: ali vai um discípulo meu. Não porque aprendeu e está gravado na memória, porque isso logo vai embora, mas porque aprendeu e vive na prática aquilo que eu ensinei, aquilo que eu deixei. Nós somos desafiados a isso todos os dias, igreja. Pode ter certeza disso, e tem dois olhos olhando para você: os olhos de Deus e os olhos do acusador, o diabo. Todos os dias eu e você somos colocados em situações em que seremos pesados de acordo com a nossa ação ou reação. Como você age? Como você reage? E aquele que é um discípulo vai fazer de tudo para agir ou reagir conforme Jesus fazia. Os olhos dele estão vendo isso, amém? E os olhos do acusador também estão vendo, para que ele venha diante de Deus e dizer: olha lá, olha o crente, olha lá, olha o evangélico, olha o que ele faz, olha como ele faz. Que sejamos achados imitando a Cristo em todo o tempo da nossa vida. Diga glória a Deus. Eu só estou pregando para vocês, mas eu estou sendo exortado pelo Espírito Santo, o primeiro de todos. Que eu seja achado como discípulo na minha conduta no meu casamento. Que eu seja achado como um discípulo na minha conduta como pai. Que eu seja achado como um discípulo na minha conduta como cidadão. Que eu seja achado como um discípulo dirigindo a igreja do Senhor Jesus. Que eu seja achado como um discípulo, alguém que ouviu, viu, aprendeu e agora sai praticando por onde vai. Medita no que eu vou dizer para você, igreja. Há pessoas, há situações na sua vida que são testes, que são provas, que Deus está deixando, como numa escola, para que você venha passar nesse teste, passar nessa prova. E Deus está usando essa pessoa para extrair de você, tirar de você a reação correta, ação ou reação que você deve ter como um filho de Deus, como uma filha de Deus. Amém, igreja? É como eu falei na minha oração. São pessoas que você ora e diz: afasta, Senhor, tira de perto de mim. São situações que você diz: afasta, Senhor, tira da minha vida. E parece que Ele não está ouvindo, não está fazendo caso da sua oração. Ele está deixando. É o teste, é a prova. E é nesse ponto, é nisso aí que Ele quer ver de você. É nessa questão, é nessa situação que Ele espera ver em você a atitude de um discípulo verdadeiro. Amém? E quando Ele vê essa situação, quando Ele vê, melhor dizendo, essa resposta, quando Ele vê essa atitude nossa, a gente vai ter passado nessa prova. E tendo passado, a prova não precisa ser aplicada novamente. Amém, igreja? Pelo menos não nesse momento, pelo menos não dessa forma. Outras provas virão, outras situações virão. Mas a gente é desafiado todos os dias. O nosso cristianismo é posto à prova todos os dias. E como eu disse, os olhos do Senhor estão sobre nós para ver o que vamos fazer. Os olhos do acusador também estão sobre nós, para ele poder vibrar quando a gente reprova. Mas louvado seja Deus que sempre nos dá outra chance e outra chance. Mas a gente precisa aprender. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra direitinho? Eu quero orar por você, que assim como eu, deseja ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Fique de pé no seu lugar, igreja. Vamos orar.